Indo dormir com o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Filipe, uma vida guiada pelo Espírito. Atos 8, 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, eu sou o pastor Elienay. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao devocional Indo Dormir com o Espírito Santo. Esta série maravilhosa que nos aproxima de Jesus Cristo e que faz com que o Espírito Santo em nós esteja ativo e vivo. Glória a Deus! Convido você a permanecer conosco até o final e eu afirmo para você que você será ativado pelo Espírito Santo. Nós vimos nos últimos dias, que Elias foi fortalecido e dirigido por Deus. Também vimos Eliseu, que recebeu a capacitação, recebendo a capa de Elias, para dar continuidade na obra. Depois, nós vimos também Barnabé, cujo caráter foi moldado pelo Espírito Santo e se tornou uma pessoa extraordinária, a ponto de o seu nome significar o filho da consolação. E depois, nós vimos ainda no dia de ontem, Estevão, que permaneceu fiel até a morte. E hoje nós vamos conhecer Filipe. E a vida de Filipe nos ensina uma verdade poderosa. O Espírito Santo não apenas nos enche, ele também dirige cada passo daqueles que aprendem a ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus! O Espírito Santo nos usa onde nós estamos. A primeira vez que nós encontramos Filipe é em Atos 6. E assim como Estevão, ele foi escolhido para servir às mesas. Do mesmo jeito que Estevão, que é um diácono, foi escolhido para servir às mesas, Filipe também. Ele não começou pregando às multidões, começou servindo. Aleluia! Isso nos ensina que Deus prepara grandes ministérios através da fidelidade nas pequenas responsabilidades. E eu afirmo para você que eu conheço muita gente nessa caminhada como servo do Senhor Jesus. E vi muita gente com grande chamado, mas que nas pequenas coisas não deram valor e estão hoje parados. Por quê? Porque não compreenderam que servir à mesa é tão importante como estar em cima do púlpito, que ser servo no estacionamento é tão importante como ser um missionário. Estar na recepção da igreja é tão importante como qualquer outra função dentro da casa do Senhor ou no ministério. Então, quem não é fiel no pouco, não será usado no muito, porque não vai chegar a isso, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? O Espírito Santo, ele transforma perseguição em oportunidade. Depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. Muitos fugiram de Jerusalém, e entre esses que tiveram que fugir para se livrar da morte, entre eles estava Filipe. Mas ele não fugiu do propósito de Deus. É importante você entender algo aqui. Eles fugiram porque a perseguição estava vindo, lutar pela sua vida. Agora, diante da morte, entre negar a Cristo e viver aqui nessa terra ou permanecer fiel a Cristo e morrer e ter a vida eterna garantida, todos estes homens estavam dispostos a morrer por Cristo Jesus. Amém? Vamos lá então. Atos capítulo 8, versos 5 ao 6 diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele faziam. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Onde muitos viam o fim, olha,
Cadê Filipe? Sumiu, desapareceu? Não. Aonde ele chegava, ele pregava, ele anunciava o evangelho e não só pregava, mas ele realizava sinais e prodígios. Os enfermos eram curados, os doentes eram sarados e o nome do Senhor glorificado. Os endemoniados eram libertos, os oprimidos do diabo eram libertos pelo poder de Jesus Cristo, através da vida de Filipe. O que acontece aqui, meu irmão? Filipe, quando ele foge para não morrer, ele vê uma oportunidade, da onde ele chega, de anunciar o evangelho. Que nós possamos ter essa graça, essa direção do Espírito Santo, essa ousadia, aonde você vai, uma oportunidade de falar de Cristo. Se te perseguem aqui a ponto de você ter que fugir, aonde você vai, você anuncia o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Quem é cheio do Espírito Santo não permite que as circunstâncias determinem o resultado da sua missão, determinem o fim da sua missão. Não, de jeito nenhum. Quem é cheio do Espírito Santo continua no propósito. Aonde Deus me envia, ali eu prego o evangelho. Aleluia! O Espírito Santo nos dirige até mesmo nos pequenos detalhes. Depois de um grande avivamento em Samaria, acontece algo surpreendente. Veja, algo extraordinário havia acontecido em Jerusalém. Estevão é morto, vem uma perseguição contra a igreja e agora Filipe vai para Samaria fugido e lá algo extraordinário acontece. Humanamente, faria mais sentido então permanecer lá agora em Samaria, porque algo surpreendente aconteceu, não é verdade? Mas Deus tinha outro plano. Eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu. Filipe foge de Jerusalém porque há perseguição. Aí chega em Samaria, Deus o usa, as multidões o ouvem, o fogo está caindo, pessoas estão sendo curadas, glória a Deus, vamos permanecer aqui. Mas não, ele não era guiado pelas circunstâncias. Quem olhava podia dizer, ele fugiu de Jerusalém por causa das circunstâncias. Não, tudo era plano de Deus. E Deus usou uma perseguição para espalhar o povo por toda a Ásia, o povo que servia a Deus, que conhecia o evangelho de Jesus Cristo, para anunciar o evangelho. Mas agora em Samaria, não há isso, não há perseguição. Há algo extraordinário, o poder de Deus. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo não se apega a nada, é dirigido pelo Espírito. Então, Deus tem um outro plano na vida de Filipe. Atos capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Imagina isso, meu irmão. Filipe deixa uma multidão para ir a um caminho deserto. Oh, meu amado irmão, que coisa extraordinária, e eu quero aqui dar um testemunho para você. No ano de 1984, papai era pastor de uma grande igreja aqui no estado de Santa Catarina. Uma igreja que quando ele chegou era pequena, tinha como 300 membros. Passado alguns anos já estava com mais de 1.000 membros, congregações em todos os bairros da cidade, congregações grandes, pessoas servindo a Cristo, a igreja bombando, a glória de Deus descendo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, sinais e maravilhas. Mas de repente o Senhor o chama para ir outra vez para a Argentina. Papai, assim como Filipe, não estava apegado a essas coisas, não estava sendo dirigido pelas circunstâncias, mas obedece à voz de Deus e volta para o campo missionário. Meu amado irmão, você que está me ouvindo, coloca isso no teu coração. Você não deve ser guiado nem pela perseguição, você não deve se mover por causa da perseguição, você não deve se mover porque as coisas estão bem, ou porque tem recurso, ou porque não tem recurso. Você deve se mover guiado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós vemos na vida desse diácono chamado Filipe, uma pessoa extraordinária que se permitia ser guiado pelo Espírito Santo, né? A lógica é dizer, fique onde o mover está acontecendo, mas não,
Fique aonde o Espírito Santo diz para você ficar. Se mova quando o Espírito Santo diz para você se mover. Tem pessoas que se movem. Eu vou embora para os Estados Unidos porque lá está dando dinheiro. Vai ter problema. Eu vou embora para tal lugar porque lá... Não faça isso. Se mova guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Vou sair desse trabalho porque estou tendo perseguição. Não sai do teu trabalho porque tem perseguição. Sai do teu trabalho guiado pelo Espírito Santo. Eu vou fechar a minha empresa porque não está dando certo. Quem disse que não está dando certo? Não, mas olha as contas, olha isso. Não. Seja guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sabe o teu passado, o teu presente, mas o mais importante, ele sabe o teu amanhã. Então, seguir pelo Espírito Santo. A obediência ao Espírito Santo vale muito mais do que a lógica, porque nós, irmãos, estamos sim aqui presos ao que estamos vendo, ao nosso tato, ao que estamos vendo, ao que estamos discernindo com a nossa razão humana, mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo prepara tanto quem prega quanto quem ouve. Quando Filipe chegou ao caminho, encontrou um homem muito importante, um eunuco, etíope. Ele era ali o tesoureiro da rainha. Ele era alguém muito importante e a palavra diz que ele estava lendo o profeta Isaías. Glória a Deus! E quando ele lia o profeta Isaías, ele estava lendo Isaías 53. Ele estava lendo o que a palavra diz sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, foi moído pelas nossas transgressões, como cordeiro mudo foi levado ao matadeiro. E ele pergunta para Filipe, o que está acontecendo? Vamos ler aqui para você contextualizar na palavra, Atos 8, 29, 31. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Veja só, Filipe correu na região que desce de Jerusalém para Gaza, aquele caminho deserto, mas lá agora tinha uma carruagem. E ele se achega àquela carruagem. E correu Filipe e ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Veja o cuidado de Deus. Enquanto preparava Filipe para ir ao encontro deste homem, deste eunuco, também preparava o coração do eunuco para ouvir a palavra de Deus. Isso é extraordinário. Isso acontece também com o centurião Cornélio e o apóstolo Pedro. Cornélio orava lá na sua casa, o anjo vem e diz: olha, manda chamar Simão, chamado Pedro, que está na casa lá do curtidor. E enquanto falava com Cornélio, o Espírito também falava com Pedro lá na sua casa. E Deus é assim que ele trabalha. O Espírito Santo sempre trabalha nos dois lados. E o que é maravilhoso é que quando Filipe chega, o eunuco pergunta: mas de quem que ele está falando aqui? Está falando dele mesmo? Está falando de outra pessoa? E ali então Filipe anuncia para o eunuco o evangelho, dizendo: não, isso aqui que o profeta profetizou há 700 anos atrás já aconteceu. Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário sem ter pecado para nos perdoar. E ali então o eunuco é batizado por Filipe. Isso é maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele produz uma obediência imediata. A Bíblia diz: e correu Filipe. Ele não discutiu, ele não se atrasou, ele não pediu explicações, simplesmente obedeceu. Meu irmão, que o Espírito Santo possa produzir em nós uma obediência imediata. Muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, nós deixamos para amanhã, deixamos para depois. O Espírito Santo nos toca para orar por alguém, nos toca para ligar para alguém, nos toca para ir até a casa de alguém. E a gente começa com os empecilhos. Mas será que a pessoa vai estar? Será que a pessoa vai me receber? O que vai achar disso? Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder na nossa vida para nos livrar desses pensamentos, para que nós possa ser como Filipe. Ouviu, saiu correndo e foi. Se ele tivesse começado a questionar: não, mas
por que eu vou lá para aquele deserto? Por que eu vou deixar a igreja aqui que está tão boa, aqui em Samaria, a coisa está tão linda, agora eu vou lá para um lugar que não tem ninguém? Não estou entendendo. Para que isso? Você compreende? Obedeça à voz do Espírito Santo, que hoje fala ao teu coração. Aleluia! Quantas bênçãos nós perdemos porque demoramos para obedecer, simplesmente obedecer. A voz do Espírito Santo, ela exige prontidão, seja rápido, seja veloz. O Espírito Santo, ele continua conduzindo depois da missão, né? Depois que o eunuco foi batizado, algo extraordinário aconteceu. Olha só, Atos 8, verso 39 e 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Oh, meu irmão, que coisa linda! Que coisa maravilhosa e extraordinária. Quando ele sai da água, né? Batizou, o eunuco sai da água, o eunuco está ali glorificando, quando olha já o Filipe tinha desaparecido e o Senhor o coloca lá em Azoto e lá ele já começa a pregar o evangelho e continua anunciando e operando sinais e maravilhas até que chega em Cesareia. Meu amado irmão, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E eu quero aqui dizer para você algo lindo. Tudo isso que está registrado na palavra de Deus é uma verdade tão gloriosa. Aleluia, os locais, tudo existe, tudo está não só no papel, mas registrado na história, na geografia. Eu tive esse privilégio de passar por todos esses lugares aonde Filipe passou, juntamente com a nossa caravana. Passamos lá em Jerusalém, Israel, visitamos a Cesareia de Filipe, andamos por todos aqueles lugares maravilhosos e o nome do Senhor é toda a vida glorificado. E quando a gente estava lá, mais o nosso coração se enchia da presença do Senhor. Meu amado irmão, a palavra de Deus ela é verdadeira, genuína, poderosa e mais do que registrada em papel, mais do que registrada na história, mais do que registrada na geografia, ela é registrada no nosso coração, porque quem revela isso é o Espírito Santo de Deus. Filipe, um homem extraordinário. A maior marca de uma vida cheia do Espírito, talvez o milagre, na vida de Filipe não tenha sido esse arrebatamento sobrenatural. Imagina, você está aqui e é transladado para outro lugar. Mas foi a sua disposição constante para obedecer. O Espírito Santo procura pessoas disponíveis. Já falei no dia de ontem e volto a falar hoje. Pessoas que digam: Senhor, para onde tu me enviares, eu irei. Aleluia, eu vou repetir. O Espírito Santo busca, aleluia, pessoas que digam: Senhor, para onde tu me enviares, Espírito Santo, eu irei. Aleluia. Às vezes Deus nos enviará para as multidões, como foi o caso de Filipe para Samaria. Outras vezes para uma única pessoa. Mas para Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, não se preocupe se você está evangelizando se você está cuidando de uma congregação com 2, 3 pessoas, se você está cuidando de uma pessoa ou se você está cuidando de uma congregação com 20 mil, com 30 mil membros. Não importa. Aleluia! Seja você um vaso nas mãos do Senhor. Filipe nos ensina, meu irmão, que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida sensível à voz do Espírito Santo. É aprender a ouvir a voz, é aprender a obedecer e é confiar, mesmo quando não entendemos os caminhos que Deus nos leva. Jesus já está na frente e o Espírito Santo está preparando. Então, nesta noite, antes de dormir, faça uma oração que o Espírito Santo torne o teu coração sensível à voz do Espírito. Que não permita que nós vivamos guiados pela lógica, pelas circunstâncias ou pelos nossos planos, mas que o Espírito Santo nos ensine a obedecer imediatamente. Aleluia, porque a palavra diz que Ele conhece
o dia de amanhã. Aleluia, e que os caminhos do Senhor, aleluia, são sempre melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos, e Ele vai nos guiar ao centro da sua vontade. Aleluia, Pai amado, nesta hora, Senhor, juntamente com os teus filhos, nós clamamos para que o teu Espírito Santo nos guie e nos dirija. Faz de nós, Senhor, pessoas sensíveis à voz do teu Espírito. Assim como Filipe, Senhor, que nós possa ser guiado por ti, as multidões, a uma única pessoa, às pequenas congregações, aos pequenos povoados, aonde o Senhor quiser nos levar. Leva-nos, ó Pai. Dá-nos, Senhor, a humildade, dá-nos, Senhor, a capacidade de compreender, Senhor, estas coisas. Eu clamo, Senhor, por mim, clamo também pela vida daqueles que nos ouvem e que o Teu Espírito Santo se derrame sobre cada casa, sobre cada família, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se essa palavra, se esta série toca o teu coração, compartilhe, envia para um amigo. Se você não sabe fazer o compartilhamento, se você não sabe como comentar, como se inscrever, procura alguém da tua família que vai te ajudar e dessa maneira você nos ajuda a propagar o Evangelho. Amém? Deus te abençoe, durma com o Espírito Santo.